Saudações, prezadas e prezados estudantes. Antes de iniciarmos o conteúdo propriamente dito, eu vou passar o trecho de um vídeo que está em inglês e em seguida eu vou explicar do que se trata o assunto, tá bom? Vamos lá. 10 cents. The bat cost $1 more than the ball. So how much is the ball? The ball is 10 cents, right? Bom, a questão que está sendo colocada aqui em inglês é a seguinte: se um bastão e uma bola custam 1,10 e o bastão custa 1 a mais do que a bola, quanto que custa a bola? Então, os dois juntos custam 1,10, não importa aqui se é dólar ou real, certo? Os dois juntos custam 1,10. O bastão custa R$ 1 a mais do que a bola. Quanto custa a bola? Aí ele está oferecendo a resposta ali, quando a gente pensa rápido. A bola custa 10 centavos. O que vocês acham? Pense um pouquinho e responda. Bom, isso aqui é um recurso para mostrar que quando a gente pensa rápido, a gente pode pensar errado. Na verdade, o bastão custa R$ 1,05, porque se ele custa R$ 1 a mais do que a bola, ele tem o preço da bola e mais R$ 1. Se ele custasse R$ 1 e ainda e ele está custando R$ 1 a mais do que a bola não teria preço. Agora, se a gente imagina que a bola custa 5 centavos, aí faz todo sentido, porque ele custaria R$ 1,05, que é R$ 1 a mais do que o valor da bola. Então, 5 centavos mais R$ 1 e mais o valor da bola, tudo dá 1,10. Este é um recurso para mostrar, como eu estava dizendo, que quando a gente pensa rápido, a gente pode se equivocar. E como que entra a disciplina de filosofia nesse contexto de pensar rápido e pensar devagar? A filosofia propõe a gente pensar devagar. E isso muitas vezes é visto como algo enfadonho, algo chato. Olha só, eu simbolizei aqui uma sala de aula em que o professor poderia colocar o conteúdo na lousa. Isso parece tão chato. Às vezes a gente ter várias informações coloridas, em forma de jogos, sempre em forma de vídeo, aí parece sempre interessante. Aí quando a gente começa a refletir, aí parece que, nossa, que coisa mais inadequada, que coisa antiga. Por isso que muitos estudantes às vezes perguntam para mim, nossa, professor, mas a filosofia é só de coisa antiga. E não é verdade, certo? Bom, o primeiro item aqui da nossa reflexão foi refletir e ver a importância que existe em pensarmos devagar. Agora eu vou apresentar para vocês, né, depois dessa reflexão, um vídeo que está disponível no YouTube, e esse vídeo ele reúne vários trechos da obra do Platão. Pegar o texto do Platão para ler, a gente tem que pensar muito devagar para conseguir fazer isso. E este filme que reúne trechos da obra do Platão já é um meio termo, porque ele é em forma de vídeo, é uma forma interessante, mas ainda assim é um filme italiano, que tem a tradução em forma de legenda para o português. Então, antes de olharem para esse filme e falar, não, pelo amor de Deus, isso é muito chato, lembrem dessa reflexão sobre o rápido e o devagar, e que é importante para o nosso desenvolvimento intelectual a gente também pensar devagar sobre as coisas. E a filosofia é um convite a isso, é para a gente colocar um pé no freio e refletir sobre alguns assuntos. Mas o que eu vou aqui fazer com vocês é apresentar alguns trechos rápidos deste filme para explicar o que é texto do Platão, o que é informação histórica e como que vocês podem
interpretar esse filme, para vocês acharem ele interessante. Então, eu vou mostrar aqui uma das cenas iniciais e daqui a pouco eu vou comentar um pouco. Essa cena inicial não está nos diálogos de Platão, mas está nos livros de história. É o momento em que Esparta ocupa a cidade de Atenas. E o que essas pessoas estão fazendo? Essas flautistas foram convocadas para fazer esse musical, e aí os espartanos estão lá derrubando a muralha da cidade de Atenas. E assim que eles conseguem derrubar, eles olham para a Acrópole, para aquele monumento bastante conhecido da Grécia, que é o Paternon, que está lá na parte mais alta da cidade, e eles ficam impressionados. O que esse trecho do filme está colocando para a gente não é uma questão filosófica, é uma informação histórica que os espartanos ocuparam a cidade de Atenas com força militar, mas só que Atenas tinha força cultural. Então eles ficaram impressionados com aquele monumento, com a beleza da cidade de Atenas. Então essa é a primeira explicação. Vamos para a segunda, e isso que eu estou fazendo, explicando algumas partes desse filme, é para quando vocês assistirem, vocês entenderem melhor o contexto e conseguirem apreciar essa parte que precisa da gente pensar devagar, da gente pensar de maneira refletida sobre as partes filosóficas, tá? Então, estou só ajudando a tornar esse vídeo interessante para vocês. É esse trecho mesmo. Então, vocês lembram que as flautistas estavam na demolição, elas foram convocadas para a demolição, e aí já é o início de outra cena em que pessoas ricas da cidade de Atenas, elas estão conversando sobre esse ocorrido de Esparta ocupar a cidade de Atenas. Non vengono. Per ordine di Lisandro, tutte le suonatrici di flauto sono state radunate davanti alle mura per celebrarne la demolizione. È quello che stanno facendo ora gli spartani. E questa bella festa non è finita? No. Ma le manderanno? Sì, il Corifeo te le invierà appena può. Le attenderemo per banchettare. La demolizione delle nostre mura non deve abbatterci. Vedrete che segnerà l'inizio di una nuova bellissima era. Olha só o que esses ricos de Atenas acabaram de dizer. Mesmo demolindo o muro, isso não é um problema para eles, isso não afeta a vida deles. Inclusive, eles acham que pode iniciar uma nova era para Atenas. Mais uma vez, esse trecho não aparece nos diálogos de Platão. Mas aqui, o diretor do filme está mostrando que em Atenas tinha diferentes classes sociais e que os acontecimentos históricos poderiam impactar na vida de algumas pessoas, mas não de outras. E Sócrates até agora não apareceu. O filme italiano chama-se Sócrates, que em italiano é Socrate. E até agora não apareceu Sócrates, e, portanto, o que apareceu no filme até esse momento não tem inspiração nos diálogos de Platão, certo? E agora a gente vai para uma próxima cena. E mais uma vez, essa informação que acabou de aparecer não é do banquete do Platão. Nós vimos no bimestre passado o banquete, mas aquele banquete que estava acontecendo não é parte da obra de Platão, certo? Agora a gente vai para essa cena em que Sócrates está junto com o Eutífron, um amigo dele, e eles estão no mercado. Vamos dar uma olhadinha nessa cena. Non dovresti comprare qualche altra cosa da mangiare per la tua famiglia? Ah, sì, è vero, sì. 2 giorni che giro per la città e ho completamente dimenticato che ero uscito di casa per comprare il pane. È vero che non c'era niente in vendita e gli avvenimenti poi mi hanno completamente turbato. Cosa potrei prendere? Dammi quel polpo, sembra bello.
Bom, o que tem de um pouco curioso nessa cena é que o Sócrates estava guardando a moeda na boca. E essa é uma informação histórica. Não está presente nos diálogos de Platão, mas os livros de história comentam que eles guardavam a moeda na boca. Então, isso é só um fato curioso. O que tem de histórico aí é o Sócrates comentar que ele se esquecia das coisas domésticas. Ele saiu de casa para comprar pão, já está 2 dias fora de casa e não levou comida. Isso explica por que a esposa dele, a Xantipa, ficava tão brava com ele. A Xantipa aparece no filme, só que a gente não vai mostrar essa cena porque não é tão relevante para nós nesse momento, tá? Ainda estamos procurando em que momento que vai aparecer as informações que estão nos diálogos de Platão, tá? Agora a gente vai para a parte em que Sócrates é alvo de uma comédia. Vamos assistir. Quando sopravverranno i fatti, giù dalla nuvola cade la neve e la grandine affuria, e dalla scintillante folgore il tuono scoppia. Così nella città la rovina provien dai potenti e il popol diviene schiavo di uno solo per la propria stoltezza. È difficile dopo frenare un uomo che è stato troppo esaltato, perciò conviene sin d'ora avere Socrate, stai a sentire. Ti ricordi di Aristofane? Aspetta. E voi altri, venite, ci divertiremo. Ti ricordi la commedia che ha scritto su di te? Te la recito. O Trinità Santa, o nembi, o vuoto, e tu, lingua mia capace, Trinità Santa, che con il tuo turbine hai scacciato il debole Zeus, ascolta la mia preghiera, ti adoro! Zeus l'Olimpico non è forse più il re degli dei? Tu non esiste nemmeno. E chi fa piovere? Tu. Le nuvole. Hai forse mai visto piovere con il bel tempo? E chi spinge le nuvole nel cielo se non il divino Zeus? Bom, aqui nessa parte, nós vemos um comediante chamando Sócrates e começa a contar uma peça de teatro, uma comédia em que Sócrates é o protagonista. Isso é verdade. Tem essa comédia mesmo, chama-se As Nuvens. E nessa comédia As Nuvens, que foi escrita por Aristófanes, o Sócrates, ele é um professor de pessoas malucas. Então vocês veem que o filósofo, desde a antiguidade, é entendido como alguém que pensa muito diferente. E olha o nome da peça, As Nuvens, como se o pensamento dos filósofos estivesse nas nuvens. Essa informação, apesar de não estar nos diálogos de Platão, está em outras peças de teatro, no caso. Então, outros documentos da época mostram que, de fato, aconteceu isso mesmo. O Sócrates foi alvo de uma comédia. E quando o Sócrates foi acusado e condenado à morte, um dos principais argumentos que era usado contra o Sócrates é o fato dele não acreditar nos deuses. E aí, esse trecho que acabou de aparecer, alguém pergunta para o Sócrates, da peça de teatro, da comédia, se ele acreditava que os trovões era obra de Zeus. E na peça de teatro, o personagem Sócrates respondia: Zeus não existe. Este foi um dos fortes argumentos usados contra Sócrates no julgamento dele, e esse julgamento aparece nos diálogos do Platão. A gente vai agora mostrar um trecho do julgamento, da defesa do Sócrates, mas esse filme está recheado de várias outras partes inspiradas nos textos de Platão, e por isso vale muito a pena assistir esse filme para conhecer o pensamento do Sócrates, que foi escrito pelo Platão. Este filme italiano tem vários trechos de obras filosóficas do Platão. A gente vai ver, finalmente, um dos trechos em que Sócrates está se defendendo no tribunal. Então, vamos lá. Estou achando aqui. Rapidinho. Aqui. Esse que está falando é um acusador contra Sócrates, tá? Ele está terminando de falar.
saggezza prendere secondo coscienza la decisione che si impone. O que tem de curioso aí, antes do Sócrates falar, é que eles estão aplaudindo assim, e também sempre me perguntam se eles aplaudiam assim. Essa informação histórica eu de fato não tenho, mas se for colocado no filme, pode ser que tenha sentido. Continuemos. Vamos ouvir o Sócrates. Abbiamo sentito gli accusatori. La parola è adesso all'accusato. La parola è a Socrate. Vi hanno detto, ateniesi, che io ero un oratore. Io vi dico che alla mia età, ho 70 anni, non sarebbe bene che praticassi l'eloquenza. È la prima volta che compaio davanti a voi, sulla pedana di una corte di giustizia. Ma quanti mi hanno sentito parlare nelle strade, nelle pubbliche piazze, potranno dirvi che parlo qui come altrove, alla mia maniera, e cioè senza ricerche formali. Cerco solo la verità. La legge esige che prenda la parola per difendermi e mi difenderò. Tuttavia, prima di rispondere ai miei accusatori, che ho ascoltato con la più grande attenzione, devo contestare le cattive lingue che ormai da 20 anni si accaniscono a confondermi con un certo Socrate occupato a scrutare i misteri della terra o, quel che è più grave, a venerare le nuvole. Bom, dá vontade de deixar, porque é um trecho muito bonito, mas até agora o Sócrates disse que ele está com 70 anos e que ele não é um orador eloquente, ou seja, ele não fala para impressionar, ele fala com a simplicidade que ele falava nos mercados, nas praças públicas, é assim que ele está falando. E ele começa a se defender, dizendo justamente que ele não é aquele Sócrates que vive nas nuvens, conforme disse a peça do Aristófanes, que tem Sócrates como protagonista, o professor de vários outros filósofos malucos. Então, gente, esta foi a apresentação para vocês poderem assistir esse filme, poder degustar e poder gostar desse filme, que não é um filme de produção hollywoodiana, é um filme italiano, que retrata uma época antiga e ainda um pensamento filosófico, mas a gente viu hoje que vale a pena a gente se debruçar para reflexões que não são feitas tão rapidamente. Então, antes de encerrarmos, eu vou fazer aqui uma recapitulação de tudo que nós vimos. A gente começou refletindo sobre a importância de pensar devagar algumas coisas, e a filosofia tem bem esse papel. E aí eu apresentei alguns trechos do filme Socrate, que está disponível no YouTube para vocês assistirem, e expliquei que este filme ele tem partes que são inspiradas nos diálogos de Platão e, portanto, apresenta textos filosóficos, e tem partes que são inspiradas em livros de história, mas ainda assim é um material digno de ser assistido. Aí tem essa cena do Sócrates no mercado, comprando um polvo e pagando com uma moeda que estava na boca dele. Aí depois a gente vê aquela cena que o comediógrafo tira sarro do Sócrates, mostrando que tinha uma imagem vulgar de um Sócrates meio loucão. E aí depois a gente vê o Sócrates se defendendo no tribunal. E o texto do Platão que mostra essa defesa do Sócrates chama-se Apologia de Sócrates, tá? Então, gente, a filosofia faz esse convite para nós, para a gente, ao invés de pensarmos um monte de coisa rápido, para a gente se deter e pensar devagar algumas coisas. Muito obrigado por acompanhar esse conteúdo e nos vemos em breve, tá bom? Tudo de bom para vocês.